attention. I will linger and listen. Olá, bom dia, bem-vindo ao nosso devocional Sabbat, viver de acordo com o ritmo de Deus. É o tema da semana, Semana Universal da Oração. Espero contribuir para que possamos ter um bom tempo na presença de Deus. Que Deus nos guie nesta breve meditação. Começo diretamente por fazer a leitura de dois versos que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 7 e verso 8, sendo que o tema de hoje é o sábado e a compaixão. Sabbat e a compaixão. Vejam o que Jesus diz aos seus acusadores, àqueles que estão muito críticos e que estão, neste caso, a censurá-lo por não corrigir os seus discípulos que estavam a comer e a apanhar espigas no dia de sábado. Vejam o que Jesus responde. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Se vocês entendessem o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, vocês não estavam a criticar-me, não estavam a censurar os meus discípulos. Misericórdia quero e não sacrifício. Pensemos um bocadinho sobre esta declaração. Numa primeira impressão, parece que Jesus nos está a confrontar com uma escolha entre duas coisas que são opostas. Misericórdia e sacrifício. Sacrifícios, ele está a falar das práticas religiosas, está a falar do sábado. Eu quero misericórdia, esqueçam os sacrifícios. Eu quero a compaixão, esqueçam o sábado. O que importa é o amor, esqueçam a lei. Será que é isto que Jesus está a dizer? Não pode ser. Não faz sentido ser assim. Porquê? Porque o sábado, a lei, os sacrifícios foram dados por Deus. Não estamos a falar de qualquer prática religiosa. Estamos a falar de preceitos religiosos estabelecidos na velha aliança. Aliás, o sábado vem desde a criação. O que é que Jesus está a dizer? Certamente o que Jesus está a dizer é que sacrifício pelo sacrifício, ato religioso só pelo ato religioso em si mesmo, se não for com compaixão, se não for em amor, se não for em misericórdia, de facto não tem qualquer valor. Aliás, Paulo vai desenvolver esta ideia. Podemos distribuir toda a nossa riqueza, toda a nossa fortuna pelos pobres, mas sem amor, isso não serve de nada. Podemos ter todos os dons, podemos até ter toda a fé, mas se não tivermos amor, de nada adianta. É esta a ideia que está aqui Jesus a trazer. Não é uma coisa em oposição à outra, mas de facto sacrifícios sem amor, então ele prefere a misericórdia. É isso que Jesus está aqui a dizer. No fundo, e se pensarmos bem no conceito, por exemplo, do sábado, entendemos que ele foi estabelecido por Deus lá na criação e o grande objetivo daquele dia separado que Deus santifica para que o homem vá ao encontro do Criador só pode ser, de facto, a relação com Deus. Estar com Deus, conhecer Deus, amar a Deus, ser amado e amar a Deus. Porque na criação, o estabelecer do sétimo dia é antes do pecado, Gênesis 2, perdão, no fim da criação, no fim do sexto dia, avançando para o sétimo dia, ele separa e santifica esse dia. O homem não tinha pecado, o homem não tinha necessidade, o homem não tinha enfermidade, o homem não tinha dor, o homem não tinha vazio, o homem não tinha luto. Qual é o objetivo do sábado? Preencher a única necessidade que o homem tinha. Qual era? Estar com o seu Criador, estar com Deus. Mais do que cuidar do jardim, mais do que ser a representação da autoridade de Deus na obra da criação, o que Deus queria mesmo era que o homem não se esquecesse e por isso ele estabeleceu um tempo para que tudo tinha que parar, para que nesse tempo o homem fosse desfrutar na plenitude do Criador e deste ser amoroso, deste Deus que é amor, deste Deus que sem criação está completo e perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo vivem no amor eterno. E estão a atrair a sua criatura, o homem que foi criado à sua imagem e semelhança e que se pode relacionar com o seu Criador para essa dimensão, a dimensão do amor. Ora, se mais à frente o homem vai guardar o sábado sem amor, sem relação com Deus, apenas só porque sim,
Deus vai rejeitar. E não é apenas Jesus que está a condenar esta atitude. Na velha aliança isso aconteceu muitas vezes. Deus chega mesmo a dizer: estou cansado dos vossos sacrifícios, estou cansado do vosso culto, estou cansado das vossas festas, estou cansado dos vossos dízimos, das vossas ofertas, porque eles vinham à presença de Deus, mas o coração deles não estava com Deus. E por isso se manifestava na sua prática, que estava distanciada da justiça de Deus. Havia violência, não havia o cuidado pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas. Israel estava em estado degradado, mas tinham o sacrifício, mas tinham o sábado, mas tinham o tempo. E Deus diz: não, mas isso eu não quero. Eu não quero a vossa prática religiosa sem o vosso coração. É isso que Jesus está a dizer. E é isso que nós precisamos de valorizar. E aqui chegamos à dimensão da compaixão, da misericórdia, do amor. Porque compaixão, misericórdia são manifestações, são expressões de amor. Antes de nós concluirmos, gostava de levar-vos a um outro episódio onde Jesus dá a mesma receita, podemos dizer, dá o mesmo conselho, dá a mesma recomendação, com uma ligeira nuance, com uma ligeira diferença, e de facto o episódio é diferente. Ele não está a ser censurado pelo sábado, está a ser censurado por estar à mesa com os publicanos e com os pecadores. Em casa de Mateus, que ele acabara de chamar para o seguir, que era publicano, e Mateus oferece uma refeição em sua casa e chegam os seus amigos, colegas de trabalho, e ali está Jesus, e isso vai causar mal-estar aos fariseus que o questionam: como é que o homem da lei, o mestre da lei, o homem santo, está com pecadores? E Jesus responde: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. No verso anterior ele tinha dito: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aqui aprofundamos o conceito de compaixão, o conceito de misericórdia, o conceito de amor. E é isto que Jesus valoriza e é isto que Jesus quer. Foi para isso que Jesus veio. Não veio para os que se consideram justos, porque na verdade não há nenhum justo, não há um justo nem um sequer, todos pecaram, só Jesus foi 100% justo, sem pecado, mas ele não veio para os que se consideram justos, ele veio para os que reconhecem que são ímpios e pecadores. Ele não veio para os que estão sãos, ele veio para os que estão doentes e que se assume como o médico por excelência, que veio tratar a nossa grande enfermidade, a nossa maior enfermidade, que é o pecado, o nosso estado espiritual. E ele está a dizer: é isso que eu quero, é isso que é importante, foi para isso que eu vim. Não para o sacrifício, não para mais um ato religioso, não para mais uma prática religiosa, não para estabelecer uma religião. Eu vim para cuidar, eu vim para manifestar a misericórdia de Deus. E é isso que Deus quer que sejamos: misericordiosos, homens e mulheres compassivos, homens e mulheres de amor. Deixa-me só aqui procurar diferenciar um bocadinho compaixão de misericórdia, pelo que eu entendo. Compaixão é quando eu me identifico com a dor, com a pobreza, com a necessidade de alguém, do outro, do meu semelhante. E eu procuro ir ao encontro. Jesus diz que se moveu de íntima compaixão e foi ao encontro das necessidades das multidões, muitas vezes. Aqui ele está a falar misericórdia, do que procurei perceber, de onde consigo chegar e entender. Misericórdia vai para além de eu me identificar com o necessitado. É eu identificar-me e ir ao encontro do culpado. Está em necessidade, está com problemas, está com dor, está com fome, está com doença, mas é uma pessoa culpada. É uma pessoa que está eventualmente até a padecer isso por causa daquilo que semeou. Porque foi uma pessoa violenta, porque foi uma pessoa mentirosa, porque foi uma pessoa injusta e agora está a passar mal. Mas mesmo assim, ou ainda assim, eu identifico-me com a sua necessidade e sou misericordioso, vou ao encontro da sua necessidade, apesar da sua culpa. Noutras palavras e noutros lugares, Jesus disse que devemos amar o nosso inimigo, perdoar o nosso inimigo, perdoar aquele que nos ofende, orar. E alguém pode dizer: mas isso é um patamar que humanamente nós não conseguimos chegar. Identificar-me com o necessitado, compaixão, ok. Misericórdia, identificar-me com o culpado, com o agressor, identificar-me com a sua dor, procurar ajudar, ir ao encontro dele. Isso é demais. Isso talvez seja bom só para Jesus.
Como é que podemos nos mover nessa dimensão? De facto, só está ao alcance, ou podemos começar a experimentar um bocadinho esse caminho, essa dimensão, quando verdadeiramente somos tocados pelas misericórdias de Deus. Quando temos um encontro com Jesus, quando somos banqueteados por Ele, quando Ele nos permite ir à sua mesa, entrar na sua refeição, participar do seu sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele veio não apenas cumprir o sábado, veio estabelecer o sábado, desafiar-nos para a comunhão novamente do Pai. Mas como se eu sou culpado? Eu não tenho apenas necessidade. Eu sou pecador, eu tenho culpa. Eu carrego as minhas iniquidades. Eu sei que tenho feito mal. Como é que é quando experimentamos esse amor misericordioso e quando percebemos que Jesus não apenas veio para servir refeições, multiplicar os pães, não apenas para dirigir palavras, os teus pecados são perdoados. A mulher adúltera disse, vai e não peques mais. Não tens que viver sempre debaixo dessa situação, sempre debaixo dessa dimensão de culpa, nem presa ao vício ou a algum tipo de pecado. Vai e não peques mais. Há um novo caminho. Mas a questão é, quando nós percebemos que Jesus não ficou pelas palavras, não ficou pelos atos, pela aquela identificação, aquela capacidade de estar com aquelas pessoas, foi muito mais do que isso. A verdade é que, sendo Ele justo, sendo Ele santo, Ele foi à cruz, Ele foi à morte, Ele foi ao sangue para cumprir o que Ele disse que vinha fazer e que estava estabelecido desde a eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Ele veio para remover a nossa culpa. Ele veio, de facto, para ser o nosso médico, mas para sarar na profundeza a nossa doença. Isso aconteceu quando Ele derramou o seu sangue para nos redimir, para nos curar, para nos sarar, porque o seu sangue era puro, era inocente, porque Ele não tinha pecado, Ele não tinha culpa. Ele cumpriu toda a lei, Ele guardou o sábado, Ele cumpriu todos os preceitos. Na sua boca nunca se achou engano. Mesmo nos maiores momentos de tensão, Ele nunca cedeu às tentações. Ele sempre agradou ao Pai, sempre esteve na vontade do Pai, sempre amou o Pai, sempre se submeteu ao Pai. E, portanto, Ele vai à cruz não pelo seu pecado, nem pela sua culpa, mas pelo meu e pelo teu pecado, pela minha culpa, pela tua culpa, pela minha doença e pela tua doença. E ali Ele garante a nossa cura. Ali nós experimentamos e conhecemos a misericórdia, não na palavra, mas na entrega e no ato. Ali e nele, e quando nós vamos a esse encontro com Ele, e nós, como Ele disse, quando nós chegamos ao arrependimento, Ele veio chamar os justos, não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, ao reconhecimento da sua condição e à necessidade da salvação que Ele veio oferecer. Quando há esse arrependimento, esse reconhecer que não queremos mais permanecer no nosso pecado, mas queremos o seu perdão e queremos andar numa vida que lhe agrada, não para cumprir atos religiosos, mas porque o amamos e porque lhe queremos obedecer e porque queremos estar na sua vontade, e então fazemos os preceitos que tivemos que fazer, como o batismo, como a ceia do Senhor, por atos de gratidão, em manifestação de amor e não apenas sacrifício por sacrifício. Quando nós experimentamos essas misericórdias e essa nova vida, esse amor que vem dele para nós, então nós começamos a ter condição, de alguma maneira, a que esse amor flua da nossa vida e essas misericórdias possam ser alcançadas. E assim nós vamos encorajados, porque vamos olhar para o nosso semelhante e dizer eu não sou diferente dele, e se Deus me amou a mim, é assim que eu devo agir para com o meu próximo, para com o meu semelhante. E mais do que levar-lhe o meu amor, é procurar ajudar aquela pessoa a experimentar o amor que eu experimentei e ela própria ter o encontro com o Jesus que é o Senhor do sábado e ela possa entrar no seu descanso, no seu perdão, na sua cura, na sua plenitude. Este é o nosso desafio. É isto que o mundo precisa, é isto que a sociedade precisa. Que como igreja possamos viver isto mesmo. Possamos ser homens e mulheres de compaixão, homens e mulheres de misericórdia, homens e mulheres de amor, porque estamos em Jesus, porque aceitamos o seu desafio de voltar à sua presença e nesse sentido guardamos o sábado, o tempo de encontro com Deus e na medida em que experimentamos as suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos
porque não é só um dia, não é só um encontro. É quanto mais perto estamos de Deus, quanto mais nos entregamos a Ele, mais consciência temos da nossa fraqueza e da nossa necessidade e ficamos extasiados com esse amor e essa aceitação e esse perdão, e então somos levados pelo seu amor aos outros. É isto que o mundo precisa, que Deus nos dê esse ano de encontro com Deus e nos leve a manifestar a sua misericórdia. Que Deus nos use, nos abençoe, mas para isso precisamos de ir a Jesus. Neste dia, tira alguns minutos para ficares aos pés de Jesus e agradeceres-lhe a sua compaixão e pedir-lhe para que Ele te leve, te conduza aos outros que precisam ter a mesma experiência que nós temos experimentado dele. Que o Senhor te abençoe. Amanhã teremos um novo devocional, o Sabat e a Lembrança. O Sabat e a Lembrança. É o devocional da manhã. Ficas desafiado, Facebook ou YouTube, e partilha com os teus amigos, com os teus familiares, se a mensagem te tocou, se tiveres recebido de Deus algo bom que tenha beneficiado, partilha isso com os teus amigos. O resto do bom dia. O Senhor te abençoe. Open up